E aí pessoal, aqui é mais um Gaia Matinal e hoje vamos comentar um pouco sobre isso aqui. As vidas das meninas que são consideradas deusas até menstruarem no Nepal. Como sempre, deixarei na descrição do vídeo esta reportagem para vocês lerem. Mas eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que sempre está buscando por situações que fujam do normal, do padrão que existe, por exemplo, no comportamento da humanidade ao longo da história. Via de regra, na maioria das sociedades, na maioria das comunidades, houve uma situação de patriarcado. Houve uma situação onde quem determina as leis, quem determina para onde vai a sociedade, é uma cúpula de elite de homens. Foi assim, por exemplo, na democracia grega, no Senado romano, depois no Império Romano, na maioria das monarquias. Poucas monarquias permitem rainhas como realmente determinantes de real poder, que não seja simplesmente e que não dê a ela o lugar simplesmente de esposa do rei. O que nós vemos assim, nós vemos pouquíssimas situações históricas que permitiram isso. Nós vemos a situação de Nzinga, em Angola. Nós vemos, por exemplo, a situação de Búdica e a situação das mulheres em algumas comunidades celtas, alguns povos celtas no passado. Há alguns estudos que discutem, por exemplo, a existência de um matriarcado egípcio prévio ao faraonato. Algumas correlações a, por exemplo, algumas rainhas ou sacerdotisas no período bem antigo da história japonesa, quando eles eram ainda conhecidos como os bárbaros de Wa, e algumas outras coisas. Eu sempre gosto de procurar. Nós temos assim algumas heroínas clássicas. Nós temos a grande matriarca da escola de sabre. De sabre, quando eu falo de espadachins, no período chinês, que diz ter ensinado ao próprio Imperador Amarelo, um imperador lendário chinês, a como usar a espada. Enfim, é muito raro, mas existem alguns relatos de mulheres em situação de poder na história, tirando a história contemporânea, mas prévio às revoluções feministas e femininas durante o século XIX, século XX, século XXI, as mulheres eram ainda mais subjugadas do que já são. E quando eu sempre procuro situações em que nós podemos ver talvez uma situação de poder das mulheres. Porém, o que eu gostaria de salientar é que, apesar de a priori parecer interessante, do ponto de vista de que, aqui tem um exemplo de mulheres em situação de poder, etc. Apesar de parecer isso, delas serem consideradas deusas, conforme nós lemos mais na reportagem, nós vemos que é apenas bastante superficial esta aparente liberdade, este aparente poder dado a essas meninas. Porque as meninas que são consideradas deusas independem delas. É um grupo de pessoas, de sacerdotes, que determinam que essas meninas são deusas. Não vem dela. Quando uma menina ela é considerada deusa, ela não pode mais ter educação, ela não pode mais ter liberdade, ela é enclausurada dentro do templo, ela não pode sair do templo, está sempre sendo vigiada por esses caras. E tudo que ela tem que fazer agora é ordenado e obrigado por esses caras. Ou, não sei se também tem no grupo de sacerdotes, também sacerdotisas, mas em geral, essas deusas, elas perdem completamente a liberdade. E ficam ao julgo do Estado, ao julgo dos grupos, independente dela querer ou não querer. Então, é muito curioso como deusas na Terra não têm liberdade, nem capacidade, nem poder nenhum. A vida delas fica sob o julgo dessas outras pessoas que não ela. É o primeiro ponto a nós observarmos o quanto, apesar de na fachada aparecer algo assim bastante legal, bastante, oh meu Deus, uma situação em que as mulheres estão no poder, não. A priori já cai completamente por terra. Segundo, nós podemos inferir assim, se ela não tem liberdade de fazer nada, se ela não tem liberdade, ela só pode fazer aquilo que as pessoas acabam mandando, que os sacerdotes acabam mandando. O que acontece? Quantos casos de abuso não possam existir dessas meninas que não podem falar, que não podem se expressar, que nem têm direito à educação? É muito terrível imaginar que elas basicamente são prisioneiras de uma situação em que elas nem tiveram a escolha.
Então, isso aí já podemos inferir os diversos casos de abuso que existem sobre essas figuras. Terceira colocação é o que acontece quando como os critérios de escolha de pureza, inocência, ingenuidade atrelados à sexualidade. Porque elas só são consideradas deusas até menstruarem. Isto é, enquanto elas são virgens, enquanto elas não estão prontas para servir o papel de gerar prole, que é um papel obrigatório jogado nas costas das mulheres durante os séculos, onde basicamente as mulheres existem como escravas do lar e escravas sexuais para poderem dar mais filhos aos homens. Enquanto elas não servirem para esse processo de criarem novos humanos, de criarem novas crias, elas são consideradas deusas e são presas até poderem dar filhos. Não parece algo terrível? Só de perceber, você dizer, ok, eu vou pegar essa menina, prender ela dentro desse templo, até ela poder dar filhos. E depois ela vai pra rua e vai dar filhos para a sociedade, e eu vou pegar outra criança e colocá-la presa nesse templo. É muito terrível essa situação. E por fim, as meninas que são jogadas de volta para fora do templo, que elas já não mais são consideradas deusas porque elas menstruaram. Nossa, que interessante, você perde a sua divindade porque você menstrua, né? E quem diria que só mulheres menstruam, então só mulheres que podem perder a divindade dessa forma. E depois, essas meninas que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a porra nenhuma, só ficaram presas no templo a vida inteira. Vocês percebem a merda que isso é? Bom, obviamente, isso aqui é uma visão feita de um ocidental sobre uma cultura oriental, julgando cada vez mais, admoestando. Eu não sei a situação de vida real, isso é apenas uma reportagem da BBC do Brasil na página da notícia do UOL, e posso estar errado em todos os aspectos, não parei para estudar a fundo, não sei a língua do lugar, não posso ler o que as próprias pessoas dizem, só posso ler por terceiros o que realmente está acontecendo ou não. Logo, com todas essas considerações, eu posso estar errado em tudo. Mesmo assim, aí está a minha análise da situação, e eu acho bastante escroto, o que é algo que parecia assim a priori ser muito interessante para uma situação de mulheres no poder, na verdade é uma escrotidão. Pelo menos é esse o juízo de valor colocado por mim nesse vídeo ao final dele. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deem like, deixem comentem, se inscrevam no meu canal, no meu Twitter, na minha página do Facebook, Gaia. Esse foi mais um Gaia Matinal e até a próxima, pessoal. Falou!